Todo atleta tem uma história atrás da linha de chegada. Bem-vindos ao Linha de Chegada Podcast, uma produção do Instituto Olimpo. Meu nome é Danilo Claro e o Eduardo falou para eu falar quantos quilômetros eu corri hoje. Então, meu nome é Danilo Claro, corri 14 quilômetros. Meu nome é Matheus Winkler, sou médico do esporte. Eu não corri nenhum quilômetro hoje, gostaria de ter corrido, mas eu ia vir no podcast, a água lá de casa acabou e eu não podia tomar banho depois, então eu vou correr depois que eu chegar em casa. Boa. Eu sou o Eduardo, fisioterapeuta, atuo diretamente no esporte. Hoje eu corri 32 quilômetros. Caraca, eu sou Henrique Cunioche, fisioterapeuta, e hoje eu corri 26 quilômetros. Bom, se vocês gostaram dessa introdução, manda um like aí que a gente continua, senão a gente aborta. E hoje o tema vai ser um tema bem popular. Tá ficando, né, cada vez mais popular, principalmente entre os corredores, né? Que é o tal do VO2 máximo, né? Muita gente agora tá falando do VO2 máximo. Acho que é uma métrica que sempre existiu, mas é aquelas coisas que vai ficando na moda, né? Então a gente quer entender hoje aqui e tirar a dúvida de vocês realmente o que é o tal do VO2 máximo e para que ele serve na prática, né? Que é na corrida, no endurance, na bike. Então já queria chamar o Matheus, Dr. Matheus Winkler, médico do esporte aqui, que está presente no podcast hoje, e já lançar essa primeira pergunta já para a gente solucionar esse problema, para quem não sabe, o que é o VO2 máximo? Então vamos lá, o que é o VO2 máximo? Eu também, cara, eu não sei, acabei de perguntar aqui pro ChatGPT antes de começar esse podcast, mas vamos lá. Então, brincadeira à parte, o VO2 máximo é a capacidade máxima que a gente tem de consumir oxigênio. E aí, o que isso significa? Capacidade máxima de consumir oxigênio. Uma coisa é eu respirar, e quando eu respiro, eu estou ventilando, né? Um monte de ar entra, sai. Só que o quanto do oxigênio que está nesse ar eu sou capaz de utilizar. E para eu utilizar bastante oxigênio, eu preciso da interligação de todos os sistemas. Então, ter o meu VO2 máximo, aquele valor mais alto possível, eu vou ter ele quando eu estiver no meu esforço máximo, e para que ele seja realmente alto e esteja dentro da funcionalidade, eu preciso que coração funcione bem, que pulmão funcione bem e que o músculo funcione bem. Porque o que acontece? A gente tem que pensar que dentro do nosso corpo está ocorrendo um processo de combustão, um processo de queima. Então, lá dentro da mitocôndria é como se tivesse lenha que está sendo colocada lá, e a gente está fazendo fogo, e aí tem o oxigênio, que é o comburente, o combustível é a lenha, que no nosso caso é a ATP, energia, dentro da mitocôndria, e aí com isso vai sair ali uma fumacinha e um CO2. Então a gente puxa oxigênio e libera CO2. Claro, a gente também libera oxigênio, porque a gente só vai ser capaz de utilizar uma fração do oxigênio que a gente consome. Então, simplificando agora um pouco, eu respiro, e aí, quando eu respiro, eu preciso que o ar vá até o meu pulmão. Então, o ar vai para o meu pulmão e lá nos alvéolos a gente vai ter toda a circulação do pulmão que vai ter essa troca gasosa e vai receber oxigênio. Aí, isso volta para o coração. Agora eu tenho sangue oxigenado no coração. Para que esse sangue com oxigênio vá para o coração tem que bombear. Então, o coração bombeia e aí o sangue com oxigênio vai para o músculo. Mas dentro do músculo, a gente tem uma coisinha chamada mitocôndria. E a gente tem mais mitocôndria na fibra do tipo 1, que é a fibra do endurance, a fibra de contração lenta que chamam. Então, lá dentro da mitocôndria é onde essa fogueirinha que eu falei vai estar acontecendo e é onde o oxigênio é utilizado no metabolismo aeróbico. Então, depois disso, eu vou estar exalando CO2 e o que sobrou de oxigênio que eu não fui capaz de utilizar. Só que a cada momento eu vou aumentar tanto a capacidade do meu coração de bombear sangue, quanto do meu músculo de estar usando o oxigênio. Como? Conforme eu tenho incremento de esforço. Porque se eu estou aqui parado, para eu estar parado, eu estou consumindo o que chamam de um equivalente metabólico. Um equivalente metabólico é mais ou menos 4 ml de oxigênio por minuto para cada quilograma de peso que eu tenho. Então, nesse momento, meu VO2, o que eu estou consumindo de oxigênio, é mais ou menos 4. Então, o VO2 é o quanto você está consumindo de oxigênio. O VO2 máximo é o máximo que você consegue consumir de oxigênio. Se eu sair daqui do repouso e começar a caminhar, meu coração vai acelerar.
Então, lembram que na equação eu falei que é coração, pulmão e músculos, mitocôndria? O coração vai acelerar, eu vou começar a ventilar mais, minha mitocôndria vai funcionar mais, então meu consumo de oxigênio ele vai aumentar ou abaixar? Ele vai aumentar. Então eu tô parado, eu tô mais ou menos ali 13,6 a 4 ml de oxigênio por quilograma por minuto. E aí, se eu for correndo, eu vou aumentando essa demanda. Então, de forma assim bastante enrolada, eu te falei que VO2 é a capacidade de consumir oxigênio e é uma das métricas que a gente tem que mais tem correlação com longevidade quando ela é observada se mantendo elevada ao longo da vida. Caramba. Porque a gente viu isso muito no Covid, porque tinha pessoas que chegavam no hospital com febre, daí tinha critérios lá para fazer um exame de imagem, e aí tinha pessoas que chegavam assim com dificuldade de respirar e tinha que fazer o exame de imagem. Daí você olhava, as duas pessoas tinham 50% do pulmão acometido. Uma delas estava conversando contigo de boa, sem ar, a outra precisava de oxigênio. Qual a diferença? Capacidade de consumo de oxigênio. Então, a pessoa que tem uma capacidade muito maior, ela tem mais reserva. Então, é uma métrica muito interessante e que ela começa a decair em certo ponto da vida em quem não cuida do músculo, não treina tanto aeróbico quanto treino de força também, muito importante para isso. Não, e o legal, muito do que a gente faz aqui é proporcionar, talvez, e desmistificar para o nosso público que a gente encontra diariamente, seja no consultório, seja num parque correndo, seja em alguma outra atividade da vida. Mas é claro que, se a gente for perguntar, eles não vão ter essa capacidade técnica, mas o que a gente percebe, por exemplo, que a gente pode exemplificar isso e usar aqui como discussão, que para a maioria das pessoas que VO2 é VO2 alto é indicativo de alta performance. Só que não tem essa relação diretamente, né? E a gente percebe isso muito conversando com as pessoas, e a gente fazendo alguns levantamentos do que a gente viu para discutir hoje de perguntas, pô, o meu VO2 é tanto, eu vou ser bom corredor? Pô, meu VO2 é tanto, será que eu não vou conseguir correr tanto? O meu VO2 é tanto, por que eu não corro tão bem? Então isso acontece muito, né? E eu acho que isso talvez seja uma das coisas muito mais na sua consulta, no seu atendimento, que eu acho que deve surgir muito. Surge, cara. Eu noto que as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso e às vezes as pessoas pensam, nossa, meu VO2 não é tão alto, eu então não vou poder correr. Ou tem gente que olha assim, tem gente que tem um VO2 super alto e já teve paciente que me falou assim, nossa, meu VO2 é tão alto, por que eu não corro tão bem? Porque tem outras pessoas que têm o VO2 mais baixo que correm melhor. Então, VO2 é a métrica da vez, é a métrica que a gente fala, porque aqui todo mundo tá com um reloginho que mostra uma estimativa do VO2. Sim. Essa estimativa do VO2 do relógio, ela não é extremamente acurada, porque ela vai levar em conta o quê? A tua faixa etária, aí vai olhar pela faixa etária, pelo teu gênero também é o que olha, e vai fazer uma estimativa da média e vai ver conforme você está treinando, e conforme estão os teus treinos, ele vai estipular ali o que é teu VO2. Só que vocês observam que se você está fazendo determinado tipo de treino com frequência, tipo, está fazendo muito treino de tiro, o relógio ele detecta que tu consegue rodar ali torando, e aí ele vai aumentando o teu VO2. E daqui a pouco tu para de fazer tanto treino de tiro, e daí teu VO2 do relógio baixa. Mas teu VO2 real, ele não varia assim. Então, não tem uma... o relógio ele tenta aproximar, mas no teste eu vejo que não tem regra. Tem gente que é mais alto, gente que é mais baixo, e não é só o VO2 que importa, Du. Também tem muita coisa aí, por exemplo, vamos comparar dois carros aí. Fala aí, Henrique, um carro que consome bastante gasolina. O meu. O teu? Tá, quanto por litro? Ele deve consumir aí uns 13 por litro. Não, calma. Ele faz 13 km por litro. 13 km por litro? Ah, vai bem. Pô, é econômico. O cara é chorão Mas, mesmo. ó, compara com o meu, então, que na estrada faz 17. Tá, o teu na estrada faz 17. Vamos comparar que o do O do Henrique Henrique faz 13 na... O do Henrique faz 13, vamos pensar num Fusquinha que faz 26, então, pra gente ter o dobro só do dele. Tá bom, boa. Então a gente tem o Fusquinha que faz 26 Isso é pra facilitar a conta, né? e o do Henrique, pra facilitar a conta. E o do Henrique que faz 13. Beleza. Percebe que com a mesma quantidade ali de gasolina, um consegue andar mais e outro menos? A mesma coisa são as pessoas. Com a mesma capacidade de usar oxigênio, uma pessoa vai conseguir correr mais e outra menos, porque existe o conceito da economia de corrida. Então tem gente que para estar correndo ali num pace de 6,
a pessoa está consumindo 40 ml de oxigênio por minuto. Enquanto tem outras pessoas que elas são mais econômicas na sua corrida, e aí vocês vão conseguir falar muito melhor disso, elas vão ter menos oscilações verticais, rotacionais, e até mais capacidade de transferência de força mesmo. Vai ter gente que vai estar gastando para estar naquele mesmo pace de 6, 20 e poucos ml por oxigênio por minuto. E aí, se uma das pessoas tiver um VO2 muito mais alto, mas ela é muito menos econômica, vai Sim. mudar alguma coisa? Então são muitas variáveis que têm que ser observadas. VO2 alto é excelente. Só que uma pessoa que tem, não é porque o teu VO2 é alto que você vai ser o mais brabo, e nem porque ele é baixo que você vai ser ruim. Sim. Quando a gente fala em esporte elite, aí a gente observa que existe um padrão de VO2 por esportes, justamente porque para estar no ápice da performance esportiva, quem é realmente... A gente não está falando de mortais que nem a gente está falando do ápice da Uhum. performance esportiva. Para ser nadador, tu tem que ter uma certa proporção física, não tem? Phelps tem uma proporção física que favoreceu ele ser nadador. A gente tem que pensar que a mitocôndria que eu falei, ela tá mais na fibra tipo 1. A gente tem pessoas que têm uma proporção maior de fibra tipo 2 também. E às vezes essa pessoa ela é mais explosiva. E ela vai se dar melhor em um esporte que exige mais explosão. A gente tem uma pessoa que tem uma capacidade de endurance maior. Então ela vai se dar melhor num esporte de endurance. Para a pessoa média não faz diferença. Mas para quem é o pico da performance, aí a gente vê que tem uma distribuição. Tipo, o VO2 mais alto é a galera do ski cross country. Eu já vi isso. Bizarro, né? É. Porque os caras fazem o quê? Eles estão na montanha, Em altitude, né? altitude, e eles estão fazendo um tipo de... Não, eles não estão descendo uma montanha de esqui. Eles estão mexendo as mãos e os pés, E eles estão espetando ali, subindo, né? subindo. Eu vi muito corredor de elite, de trail runner, né? De corrida de montanha, que quando tá tudo neve, né? Eles não conseguem correr, eles vão para essa modalidade para fazer a pré-temporada. Mas ela não é só para substituir a corrida, é para tentar ganhar mais capacidade mesmo, melhorar os limiares ali. Então foi aí que eu descobri que eles são os atletas tipo que mais têm o VO2 elevado. Na elite do ski cross country, o VO2 deles é entre 80 e 90. A ordem, assim, do que se tem para elite é ski cross country, os VO2 mais altos, depois maratonistas, depois ciclistas, depois eu não lembro mais o que vem depois, acho que eu não recordo. Mas, cara, resumo da ópera aqui, fiz um loop gigante, porque vai ter gente que vai ouvir assim, como assim VO2 não importa? Cara, VO2 é importante, Sim. mas assim, para pessoa normal que corre, eu vejo gente que faz uma prova que é triatleta, que tem um VO2 de 45 e que performa mais do que a pessoa que tem um VO2 de 65. Então, não é só isso que importa, entendeu? Não, e o teste também que a gente está falando é que a gente acabou entrando numa linha de performance. Mas se a gente for ver a origem e a principal necessidade, está muito atrelado à parte de saúde de você estar apto para poder fazer um esporte de alta intensidade de uma forma constante. Então, ok, a gente está indo para uma linha que a gente pegou um indicador, que a gente até já falou num outro episódio sobre trail run, justamente dessa necessidade de mudança do modelo clássico de VO2, de limiar de lactato, de economia de energia, para a especificidade do esporte, por exemplo, do trail run, que tem algumas diferenciações em questões de percurso, terreno, distância, resiliência mental, que são o que os estudos trazem, para uma linha do VO2 do modelo clássico, para entender se a parte da performance vai estar atrelada à saúde, você já falou muito bem. Então, antes de pensar em performance, pensar primeiro em saúde, certo? Em relação a isso, como você falou também, de longevidade. Então, para as pessoas, ok, o VO2 pensando em performance, acho que é secundário, pensando sempre em primeiro lugar na sua saúde de poder praticar um esporte de uma forma mais segura, né? Pegando um gancho do que o Edu falou, Matheus, que VO2 que é ruim para a saúde? Pensando em número, em métrica. Então eu vou lá hoje e faço um teste de VO2 com você. Abaixo de quanto que é preocupante, que é um alerta, um sinal amarelo ali? Tá, vamos lá. A gente tem assim, quando a gente fala em VO2, a gente tem que separar que tem um número absoluto, que é assim a quantidade de litros de oxigênio que você consegue usar por minuto, e a gente tem um número relativo, que é dividido pelo teu peso. Então é relativo à massa corporal. Então tem uma linha que mostra que uma pessoa
que tá abaixo de um VO2 de 25, VO2 máximo de 25, ela já começa a ter limitações físicas, cansaço para fazer algumas coisas de atividades diárias. Abaixo de 20, ela já entra numa faixa de incapacidade de tomar todos os cuidados de si, já vai ficando mais difícil assim para desde tomar um banho, subir um lance de escada. Abaixo de 15 de VO2 máximo é o critério que se utiliza para quem tem cardiopatia para ser elegível para o transplante cardíaco, porque nesse ponto a pessoa realmente está incapaz. Só que agora, se a gente for falar de número de VO2, a gente tem que pensar que existem gráficos do que é bom, médio, ruim, médio e bom e excelente, e isso depende da idade e gênero. Então, quanto mais jovem, maior o VO2. Homem tem VO2 um pouco maior do que mulher, via de regra. As métricas são esperadas que sejam maiores, né, para a população geral. E aí a gente vai ter que observar que uma pessoa, durante a vida, ela vai variar o seu VO2. Então, uma pessoa normalmente vai chegar ali no seu ápice do VO2 aos 20 e pouquinhos anos, né? A partir disso, eu vou manter meu VO2 se eu for fisicamente ativo. A partir ali dos 30, 35, se a pessoa não treinar, ela já vai começando a perder função, né? E se ela treinar, ela consegue manter isso muito bem. E aí, para as mulheres, após menopausa, começa a ter uma queda do VO2, que é esperada. Para os homens, vai tendo uma queda também com o envelhecimento, só que essa queda, ela é muito maior em quem não treina. Então, uma pessoa que treina, ela vê que cada ano que passa, se ela continuar treinando, ela vai ficando mais acima da média, porque a média é perder, e a média é não ser super treinado. Então, é muito comum a pessoa, tipo, se você fizer hoje um VO2, Danilo, e você for 150% da normalidade, e você continuar treinando forte, daqui a 10 anos provavelmente você vai ser 170% da normalidade. Ou seja, o exercício físico nos ajuda a se manter mais jovens, digamos assim, E não necessariamente o número aumentou, mas é porque a tendência é ir caindo. porque a tendência é ir caindo e eu consegui manter ou ter uma queda mínima por ser fisicamente ativo. Pô. Legal. E o que o Henrique e eu, a gente estava conversando também um pouco em relação a formas de aplicabilidade disso na parte prática, né? Como a gente tem muito contato com corredores e com treinadores também, a gente estava falando um pouquinho dos tipos de treino de campo associado a uma comparação com os com os testes de laboratório. Aí a gente estava falando de teste de 3K. Uhum. Que são os testes de campo, né? Explica pro pessoal para quem não sabe, o que é teste de campo. Hoje em dia a gente tem o teste de 3K, qual mais que a gente Tem, putz, eu não sei te dizer, Eu mas não sei tem se eles teste usam de de uma 5K, teste de 12 minutos, De teste uma de 30 milha. minutos. E tudo isso eles acabam gerando um comparativo científico com o que acontece hoje no laboratório, né? E esse grau de comparação, de acurácia entre os resultados de um comparado com os outros, eles têm uma boa reprodutibilidade? Eles conseguem traduzir porque nem todo mundo faz um teste de ego espirométrico no laboratório, porque acha que não está na hora, ou talvez por desconhecimento, ou por questões de recurso, mas acaba entrando num teste de campo que é mais fácil, é mais acessível, né? E qual que é a correlação entre essa parte? Cara, o teste de campo ele é muito bacana, ele é muito bom. Ele sim, é um teste que ele pode ter uma boa acurácia, só que a gente tem que pensar que para a pessoa, por exemplo, que está começando, a pessoa que não tem muito tempo de esporte, ela não sabe fazer um teste, ela não sabe como que ela vai regular a velocidade dela durante um teste. Uhum. O teste ele tem muito mais valor para a pessoa que já é treinada, consegue ter uma acurácia maior, que a pessoa se conhece. Então, se ela for fazer um teste de 12 minutos, ela sabe como administrar a energia dela para dar o melhor nos 12 minutos. Agora, tu vai botar uma pessoa que treina, tem menos de um ano de treino de corrida, e vai esperar que ela vai fazer um teste de 3K, um teste de 5K, o teste que for, e vai conseguir a melhor performance dela para extrair boas métricas, pô, não vai, porque ela não se conhece o suficiente. Já no teste cardiopulmonar que a gente faz no laboratório, a gente consegue ver exatamente onde que a pessoa está, e a gente consegue ter ali pelas métricas a certeza, a convicção de que a gente chegou no esforço máximo. E eu consigo entender quando a pessoa está me dando migué e eu consigo estimular ela a correr mais. Então, fazendo a correlação, os testes eles são muito bons, mas o
teste cardiopulmonar ele tem uma acurácia maior. Uma vez que você faz o teste cardiopulmonar, você consegue mensurar diretamente a capacidade máxima de consumo de oxigênio. Por quê? No teste cardiopulmonar, para quem está escutando em casa, é um teste de esforço que ele é feito, pode ser feito na bicicleta, pode ser feito na esteira. A gente no Olimpo faz tanto na esteira quanto na bicicleta, e aí o melhor é fazer para aquilo que o paciente é adaptado, né? Então a pessoa está correndo, vai fazer para a corrida. A pessoa está com uma máscara no rosto, fora essa máscara, ela tem todos os eletrodos para monitorar o coração. Aí primeiro a gente vai conversar ali para entender, cara, qual que é teu objetivo? Você está treinando para quê? Daí tem a pessoa que começou a treinar e que está querendo fazer uma prova de 10K, tem a pessoa que já está correndo para uma meia maratona, tem a pessoa que quer fazer a primeira maratona, e eu vou querer entender da pessoa assim, cara, qual que é teu ritmo de rodagem mais ou menos? Ela vai me falar. E, poxa, e qual que é teu recorde aí num 5K? Ela vai me falar. E eu começo a mentalmente pensar qual protocolo eu vou botar ali no teste. Uhum. Porque um teste, eu gosto de fazer testes com uma duração um pouco maior, em cima da esteira, correndo. Eu gosto de testes mais ali de 15 minutos para cima, porque dá tempo das frequências cardíacas abrirem mais devagar, da pessoa ir se adaptando. E eu tenho que calcular a velocidade inicial e a velocidade final. Uhum. E conforme a pessoa vai correndo, ela está com a máscara, a gente vai observando as mudanças no consumo de oxigênio e na produção de gás carbônico e também na ventilação. E com isso, são gerados 9 gráficos diferentes. Através desses gráficos, a gente consegue entender quando que são cruzados alguns limiares. E aí a gente vê o primeiro limiar sendo cruzado, depois dá para ver o segundo limiar. O que a gente pode aproveitar, o Leandro, para quem não sabe, que é a pessoa do bastidor, E tem a que gente pôr a a gente foto. poderia botar. Falar, Leandro, e tem que pôr a sua foto, hein, Leandro? A gente pode depois, Leandro, botar aqui um pouco do que o Matheus tá falando dos gráficos, né? Acho que aí fica bem intuitivo Legal. visual, assim, né? Então, Legal. Então a gente vai. O Leandrão, ó, tá contigo aí os gráficos. Legal. O máximo poder falar pro cara de fora assim, ô Leandrão, põe aí o negócio. E não esquece da foto, hein? Então, até inclusive aqui dá pra ver a Thaline correndo na TV. Vocês estão vendo, quem tá assistindo do Spotify, abre o vídeo para entender o que é a pessoa correndo com essa máscara, com os monitores ali do coração. E a gente vê quando cruza o primeiro limiar. A gente vê também quando cruza o segundo limiar. E a gente vê o momento que se atinge um platô. Esse platô significa o quê? Que a pessoa está aumentando o esforço, mas não está aumentando o consumo de oxigênio. Então, quando eu chego nesse momento, que aumenta o esforço, mas o consumo de oxigênio é constante, eu sei que qualquer carga adicional que eu estou botando ali, a pessoa está fazendo força e dando porrada. Qualquer força extra é puramente anaeróbia. E aí, quando eu tenho o platô, eu entendo que eu cheguei no meu VO2 máximo. Através disso, eu tenho a mensuração extremamente acurada de quando foi esse primeiro limiar e esse segundo limiar. E os testes de campo, eles são usados para, através deles, através da velocidade que a pessoa fez o teste, do tempo que demorou para percorrer aquela quilometragem, são feitos cálculos para entender qual que é o pace da pessoa em cada uma das zonas. boa. Já com o nosso teste cardiopulmonar, o que se faz? Antes do primeiro limiar é fatiado em 2, entre o primeiro e o segundo limiar é fatiado em 2, e depois do segundo limiar sobra uma parte. Então, com isso, eu tenho Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Uhum. E aí a gente passa para os nossos pacientes esse laudo, que é a versão não médica do laudo, a versão gourmet do laudo, que é o que o paciente quer ver, que é ali a sua zona de treinamento, frequência cardíaca inferior e superior daquela zona, o pace no qual aquela pessoa estava. E aí a gente passa isso para o treinador. E isso tem muito valor, porque aí o treinador vê, cara, legal, a pessoa está nessa condição atualmente. Então, através disso, ele consegue ajudar e montar uma prescrição de treino, entendendo a fisiologia dessa pessoa. E quando uma pessoa faz um teste e passa para o treinador, eu sempre falo que depois disso, se o treinador sugerir mudanças e ver que a pessoa mudou, a pessoa não precisa voltar imediatamente e fazer um teste comigo. Ela tem que confiar no treinador, porque o treinador tá junto com a pessoa, o treinador compreende mais do que ela, o treinador viu as métricas e está vendo a pessoa evoluir. Então, às vezes, eu me meter no meio disso, eu acho que eu mais atrapalho. A pessoa tem que confiar na pessoa que está treinando ela. Boa.
Legal. Matheus, e assim, a gente tá conversando aqui com pessoas de diferentes níveis, né? Então, quem tá assistindo a gente, às vezes tá começando a correr, às vezes já corre 5 quilômetros, às vezes já tá correndo maratona, ultramaratonista, diferentes níveis. Como que a gente encaixa o teste de VO2 para essas pessoas? Todo mundo tem que fazer uma vez por ano? A gente faz vários testes no ano? Como é que funciona isso? Legal. Pensando, cara, assim, em check-up cardiológico, né? É prudente para a pessoa que está praticando atividade física passar por uma avaliação. E para quem está participando de atividade a nível competitivo, se recomenda que a pessoa faça pelo menos uma vez no ano um teste para ver o coração. Não precisa ser o teste cardiopulmonar como a gente faz. Só que qual que é a questão? Se a pessoa só faz o teste de esteira normal, ela não vai fazer muitas vezes um teste até o esforço máximo. Ela não vai ir até o que ela pode ir num treino. Porque no teste normal, o objetivo é terminar logo o teste e muitas vezes chega na frequência cardíaca submáxima. A nossa preocupação é fazer a pessoa ir até o máximo mesmo. Que eu quero ver como é que o coração dela se comporta até o máximo desse esforço. E aí, como que ela vai usar isso? A pessoa que é mais iniciante, eu gosto muito de entender ali o que que é o Z2 da pessoa. Porque a gente sabe que os caras que mais correm no mundo, 80% do treino deles é nessa faixa mais baixa. E aí a pessoa começa a correr, hoje em dia tá o hype da corrida, o que é legal. Só que aí muita gente no Instagram botando assim, meu treino de tiro, assim assado. E aí o cara começa a correr, hoje ele acha que ele tem que fazer treino de tiro. E aí ele vem querendo saber para saber quais que é a zona de tiro dele e tal. Normalmente aí eu jogo um balde de água fria na pessoa e falo, cara, ó, pera aí. Tu começou a correr tem 3 meses. Cara, faz bastante Z2, cara. Tu vai ter todas as adaptações correndo nesse ritmo. Vai te ajudar a se condicionar, vai gerar adaptação mitocondrial. Cara, tu vai ter muita adaptação aqui. Deixa essa coisa de tiro e tudo mais para depois. Não é a hora para ti. Tu ainda nem sabe correr. Porque a gente sabe que treinos de tiro, principalmente por tiro curto, é um treino que estimula o incremento, o aumento do VO2 máximo. Mas a maior parte dos ganhos de VO2, para uma pessoa que começa a treinar, a gente pode ter cerca de 20% de ganho de VO2 em relação ao basal, a uma pessoa totalmente parada, com treinada, cerca de 20% de ganho, ou seja, grande parte é genética, o VO2, grande parte é genético o número, genética extremamente importante. E desses 20%, os primeiros 12% aproximadamente, com 3 semanas de treino aeróbio leve, a pessoa já ganha essa adaptação simplesmente pelo aumento do volume plasmático que se tem em decorrência do treinamento. E esse restinho, esse adicional, a pessoa vai ganhando progressivamente e aí é a lei dos retornos diminuídos. Então, para a pessoa comum, cara, que está começando a correr, corre teu Z2, tu vai ter todas as adaptações. Quando tu estiver já correndo muito bem, quer ganhar mais performance, quer melhorar tua capacidade de transferência de energia, quer melhorar tua capacidade de sustentar com um lactato mais alto, aí a gente fala de fazer tiros, ou tiros mais curtos, ou tiros mais longos. Só que eu iria por fases, assim, a pessoa que está iniciando, vamos focar aí no teu Z2. A pessoa que já tem mais experiência, vamos entender as diferentes zonas para que tu possa fazer todos os estímulos que tu tem que fazer, sabendo mais ou menos como são os seus referenciais. Legal. Então, se a gente fosse fazer um fechamento disso, como tem fatores genéticos, fatores de treinamento, fatores pontuais do dia, talvez da pessoa estar disposta a atingir uma capacidade máxima naquele dia por questões de, sei lá, estresse de trabalho, privação de sono, questões de alimentação, tá tudo bem se mesmo depois de um ano de pós-teste e ela está melhor, mas não é porque o número do VO2 dela não aumentou, significa que ela está mais destreinada ou que todo o treinamento dela não valeu a pena. E é isso aí, cara. Até é muito importante esse ponto, porque assim, às vezes a pessoa fez o VO2 máximo não é a métrica mais importante que a gente tem que estar olhando aí, pensando. A pessoa tem seu VO2, e aí se a pessoa perder peso, por exemplo, o VO2 vai aumentar muito, porque aí é o VO2 relativo, dividido pelo peso. Então, uma coisa é eu dividir 4.000 por 100, e aí eu vou ter 40, e se eu dividir 4.000 por 50, eu vou ter 80, com os mesmos 4.000. Então, para quem está acima do peso, perder peso é uma coisa que já faz o VO2 relativo aumentar. Mas digamos que a pessoa ela já é
minimamente treinada, ela já tem a composição corporal dela, e ela faz o teste num ano, dá um VO2, no outro ano dá o mesmo VO2. Tá. Não me importa muito o VO2 dela no fim, eu não esperava que aumentasse. Mas se ela treinou, o que eu quero ver aumentar? A velocidade que ela estava em cada limiar. O percentual da capacidade máxima dela que ela conseguiu sustentar estando num estado fisiológico tranquilo. E isso a gente vê muito. A pessoa que faz o teste no ano, no outro ano faz o teste, o VO2 é igual, mas a pessoa... As zonas estão completamente diferentes, porque a pessoa gerou todas as outras adaptações musculares, adaptação de realmente de tolerar estar mais naquela circunstância, muita coisa aí. Não, e olhando pelo que trazem os estudos, pensando em VO2, questões de lactato e questões de economia de energia, é claro que o foco do episódio não é hoje, mas o Henrique ele poderia falar muito dessa questão que é treinável também do ponto de vista biomecânico. Que, ok, seu VO2 seus não aumentou, mas do ponto de vista mecanicamente você está mais eficiente. Com certeza. É, economia de movimento, né? Das duas coisas, né? A gente fala muito sobre que o movimento de corrida, você pode fazer de vários jeitos diferentes, e tem jeitos que vão gastar mais energia e outros que vão gastar menos energia, né? Então, isso é uma coisa muito treinável, a gente conseguir economizar energia correndo, né? Do mesmo jeito, a gente fala sobre fortalecimento muscular. Sim. A gente pode ter uma musculatura mais preparada e que vai gastar menos energia para fazer o mesmo movimento, né? Então, são coisas que a gente consegue trabalhar nessa área também. Cara, aí, aproveitando que tu falou disso aí, explica um pouco aí quais são as formas que eu oriento alguém para que a pessoa consiga ter mais economia de corrida. Ela tem que fazer treinos, ela tem que estar consciente enquanto corre. Como é que é isso, cara? Pensando em biomecânica, mecânica de corrida, a gente tem que identificar primeiro o que a pessoa faz que aumenta o gasto energético, né? Então, por exemplo, eu costumo falar sempre que a corrida é um deslocamento à frente, né? Então, o que essa pessoa faz que não desloca à frente, né? Então, se essa pessoa tem muitas oscilações verticais, né? Salta muito, agacha muito, ou a pessoa balança muito para os lados correndo, né? Muitas oscilações laterais, muitas oscilações rotacionais, a pessoa gira bastante, né? Então, a gente identifica primeiro esse padrão, e aí a gente depois tenta entender o porquê que essa pessoa faz isso, né? Então, a pessoa pode fazer isso puramente por técnica e aprendizado. Então, ela correu a primeira vez assim, deu certo, o cérebro dela programou assim e ficou, né? Então, técnica de corrida. Ou a gente pode entender também se tem alguma coisa faltando, né? Alguma questão de, por exemplo, estabilidade de alguma articulação, força muscular, flexibilidade. Então, capacidades físicas que fez a pessoa gerar esse movimento específico, né? A partir desse teste, então, identificamos o movimento, identificamos o porquê do movimento acontecer assim, aí a gente começa o tratamento. Então, se a gente entender que o problema foi técnica, a gente faz educativos específicos para a pessoa melhorar a técnica. E isso pode ser puramente consciência ou pode ser coordenação. A pessoa precisa de coordenação para melhorar a técnica. E se a gente entende que está faltando algum requisito básico, por exemplo, de força, estabilidade, a gente constrói isso para depois tentar fazer essa transferência do que a gente ganhou para a aplicação técnica. Mas, tipo assim, a pessoa. Aí tu identificou que a pessoa tem uma fraqueza muscular e uma questão de flexibilidade, e tu passou um treinamento específico para ela melhorar isso. Beleza. E aí ela melhora isso, esses fatos isolados. Só que, da mesma forma que a gente tem, por exemplo, vícios de linguagem, a gente acostuma a falar alguma coisa, a gente acostuma a falar errado, a gente sabe que aquilo tá errado, e a gente continua falando errado, a gente não toma essa consciência. Uma vez que a pessoa aprendeu, que tu ajudou ela a identificar e tu fortaleceu aquilo isoladamente, a pessoa tem que estar consciente disso durante a corrida, tipo, como é que tu orienta ela para que vire realmente um novo hábito, entendeu? Legal. Isso é aprendizado motor, né? Então, a gente... Todo mundo tem capacidades de aprender novos movimentos ou simplesmente, às vezes, ajustar os movimentos, né? E a gente passa por essas fases de aprendizado. Então, a primeira fase é, primeiro, entender que só fortalecer não garante que ela vai usar isso na corrida. Então, isso é muito importante. A gente precisa trabalhar a transferência desse aprendizado, né? E aí tem exercícios específicos para isso. E aí você entender quais que são as fases do aprendizado, né? No começo, talvez a pessoa precise pensar um pouco mais. E o movimento não vai ficar muito consistente, porque ela vai ter uma tensão numa coisa que ela não tinha atenção antes, e essa tensão vai se perder, e aí vai ficar um padrão inconsistente de movimento. E aí depois ela vai passar para a próxima fase do aprendizado, que é, ela já entendeu, ela está pensando menos, e o movimento está ficando cada vez mais consistente, só que ainda a necessidade de atenção é média.
né? Até o momento que ela repetiu tantas vezes esse movimento que esse aprendizado foi incorporado, ela vai pensar muito pouco ou nada e vai fazer um movimento bom, um movimento que a gente está buscando. Né? A mesma coisa eu falo que eu sempre faço a relação como se você estivesse aprendendo a dirigir. Né? Então no começo, você vai sentar no carro e você vai ter muita atenção em olhar para frente. E aí, no momento que você precisa, por exemplo, trocar a marcha ou olhar para o lado, seu carro vai morrer ou você vai quase bater o carro. E aos pouquinhos você vai aprendendo, aí você já entende o que você faz de errado, você já se prepara um pouco melhor, você já pensa um pouco mais nas coisas que você vai fazer e as coisas vão saindo melhor. Até que chega um momento que você aprende e você dirige com a mão na porta, se precisar falar no telefone, você fala, se precisar conversar com a pessoa do lado, você conversa, se precisar xingar uma pessoa que tá fazendo coisa errada no trânsito, você xinga, e o dirigir continua bem. Por quê? Porque você aprendeu o movimento. Então você já precisa de menos atenção, não é que você não precisa ter atenção, mas você precisa ter menos atenção e o movimento vai sair bem feito. Ô, Ricão, vamos dar um pouco de trabalho pro Leandro agora. Fala 2 erros e aponta pra tela e o Leandrão vai colocar um vídeo do erro. Oscilação, essas A coisas. gente pode mostrar o vídeo da Taline correndo de novo. Aponta aí, aponta pra cima. A Taline ela tem um padrão de corrida que gera um pouco mais de oscilações laterais, né? E se vocês repararem bem, talvez ela vai até abrir um pouco mais o braço, né? Então provavelmente o braço ele abre para ganhar um pouco mais de estabilidade lateral. Isso é uma coisa que poderia sim gastar energia. E o que mais as pessoas fazem mesmo é a oscilação vertical. A pessoa que salta mais do que precisa para correr à frente ou agacha mais do que precisa para correr à frente. Acho que são os maiores erros. Esse daí da Taline que tu falou, jogar o ombro assim pro lado, é tipo a corrida malandrops, assim. A corrida, cara, geralmente a corrida é de marombeiro, com as pessoas muito fortes, correm mais blocada, assim, né? E aí acaba balançando um pouco mais para os lados. Para defender a Taline é do CrossFit, né? Crossfiteira há muito tempo, nadadora. Então ela tá evoluindo muito na mecânica de corrida, né? Mas ela tem um pouco esses vícios por ter uma experiência menor dentro do esporte, né? Eu ainda nem vi esse vídeo da Taline, então eu tô falando. E ela vai ficar brava com a gente, tá? Mas eu quero deixar claro assim, Taline, ó, tô olhando pra câmera aqui que o Leandrão me mandou, eu te amo. Você é foda, você é foda, você é foda. E também a Taline, ela deve ter começado a correr com um colete, aquela coisa de crossfiteiro, que é uma coisa. É verdade. Eu queria fazer um bloco final aqui com o Matheus. A gente vai testar uma brincadeira aqui. Então, assim, ó. É tipo o que você prefere. Ninguém entendeu? tá sabendo dessa, viu, Lê? Vamos testar. Se vocês não gostarem, dislike. Se gostar, comenta aí pra gente manter o bloco. Não dá dislike, não. A gente. Dislike não, mas comenta lá que, não gostei muito. Seguinte, o tema é VO2. Eu vou te dar duas opções, 2 alternativas. Você tem que escolher uma. Se você tiver na dúvida, você vai ter que se complicar e escolher uma alternativa e a gente vai gerar polêmica. Fechou. Então, vamos lá. Sobre VO2. O que influencia mais? Treino ou genética? Genética. Tá. Correr na rampa. Tá. É aquela coisa. Não. Escolha. Genética. Não. Bate bola, jogo rápido. Bate bola. Pra aumentar VO2, correr na rampa ou correr no plano? Genética. Tá nervoso. Correr plano. Plano? Quer dizer, rampa. Eu quis dizer, tem que Você fazer quis mais dizer rampa, esforço. mas falou plano. É que, uma rampa assim, no plano. É que no plano dá pra dar tiro, então eu pensei tiro no plano, mas assim, rampa. Rampa, tá. Treino de tiro ou volume? Pra aumentar VO2. Porra, aí você tá me querendo me ferrar. Pô, se a gente for se basear que os principais atletas de VO2 alto são de... Não Esqui, pode, calma. não pode pedir ajuda Calma. externa, não pode pedir. Resposta rápida. Bate bola, jogo lento. Vai. Cara, volume. Volume. Mas é que vai achar que eu sou ignorante. Não. Eu tenho uma explicação. Tá. Por isso que é o quadro final. Você Tá. já justificou, você já mostrou que você não é ignorante, entendeu? Tá. a gente vai esperar o pessoal responder e aí a gente chama de novo e aí a gente vem só pra responder todas É essas porque o dúvidas. cara que não tem volume não adianta tiro, tem volume antes, né? Então, mas vamos lá. Não é- Pensou de uma Você forma de prefere, saúde. você prefere ter um VO2 de 40 e conseguir correr só 10K ou ter um VO2... Não. Calma aí que eu errei nessa. Você prefere ter um VO2 de 60, um VO2 alto, 65, mas você só consegue correr até 10K, ou você prefere ter um VO2 de 40 e conseguir correr uma maratona? Cara, O que você fica a prefere? primeira opção, que depois eu treino e aumento, velho, mas o VO2 não vai aumentar, não. Alguém pensou em uma aí? Alguém pensou em uma? Acho que essas já estão boas. Já Você começou. prefere hambúrguer ou pizza? Hambúrguer.
Você prefere o estúdio com essa placa on-air ou sem essa placa on-air? Cara, eu não parei pra pensar nisso, assim. Mas eu gostei da placa. Boa, ó. Se você gostou da placa que eu comprei e fui criticado, comenta aí, vamos manter a placa. Eu paguei R$ 80 nessa placa. Ó, quem gostou da placa, deixa o Não, seu like no episódio. Quem não gostou da placa, envia o episódio pra um amigo. Bom, mas é isso. Queria agradecer a presença de todo mundo aí. Esse assunto, acho que tem muita coisa que a gente pode abordar. Hoje a gente tentou, né, passar um geral, né, pra galera, principalmente pra gente também não pensar que VO2, essas métricas são métricas só para elite, né, só para performance, só para corredor, também não é só para corredor. Acho que você frisou bem, o Matheus frisou bem aqui, que é para saúde. Então, o teste ergospirométrico, né, ou o teste cardiopulmonar, ele é um teste para avaliar a sua saúde, se você está apto a um esforço físico, né, me corrija se eu estiver errado, mas então é um check-up esportivo que todo mundo que deveria fazer mesmo, que pratica atividade física ou que pretende praticar, que está em algum esporte. E se você é um corredor, se você quer performance também, né, é um teste que vai ter mais métricas para trabalhar junto com o seu treinador. Então, espero que esse episódio tenha ajudado e queria agradecer todos os ouvintes aí. Matheus, Edu, Henrique, palavra final? Se inscrevam no canal, dê like, e- ativa o sininho e dê opções aí, sugestões pro próximo episódio. É isso aí. Leandrão, toca a música. Ó, eu tenho uma palavra também aí, pelo Duca. Genética. Né?